Às vezes não consegue, tá? Identificar na hora da prova, identificar ali uma coisinha fácil ali de terceira, de quarto ano, tá bom? Então precisamos bastante atenção. Ótimo. Vamos lá. Eu vou ler para você, tá? E depois eu vou puxando aí você para ler também. Aqui no primeiro slide, nós temos assim, ó, substantivos biformes. Substantivos biformes são os que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, com apenas um radical. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O menino, né? O menino, quando você fala assim, o menino, você já sabe que você está falando de masculino. O menino, isso. Mas quando você fala assim, ó, por exemplo, a criança, aí você não sabe se é menino ou se é menina. Então nós vamos trabalhar sobre isso aí, tá? Menino, menino é masculino. Menina é feminino. Menina é o quê? Feminino. Ok, feminino. Muito bem. Agora nós vamos. Eu quero que você leia para mim as demais. Eu tenho assim, ó, menino, menina. Leia o restante. Traidor, sim. Traidor e traidora. Aluno e aluna, perfeitamente. Então aqui eu tenho um radical para cada, né? Eu tenho uma terminação para cada palavra, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque aqui eu já identifico com o artigo, tá? O artigo eu vai identificar quem é a pessoa, tá? Se é ele ou se é ela, se é menino ou se é menina, né? Ótimo. Aí nós temos aqui substantivo uniforme. Substantivo uniforme, ele vai falar, leia para mim, por favor, o uniforme. Apenas ambos os gêneros. Ambos os gêneros, maravilha. Ótimo, ambos os gêneros. Especiais, os seguintes. Isso, que são os seguintes, que são esses aqui, né? Aí aqui nós temos uma lista e aí nós vamos ler essa primeira, tá? Essa primeira. Pode ler para mim? A, a estudante, a imigrante, a imigrante. Aí essa palavra aqui, essa palavra é acro, tá vendo? Acrobata. Isso. Acobrata. A agente. Aí essa palavra você vai ler ela assim, ó. A intérprete. Intérprete, tá? Não é interprete. Este acento, ele é para você colocar força, tá? Aí você vai colocar força aqui, ó. Inter. A intérprete. Tá vendo? Intérprete. Maravilha. Intérprete.
E agora? E agora? A o quê? A lojista. A lojista. Maravilha. E o que mais? A patriota. A patriota. E quem mais? A patriota. E quem mais? Essa palavra, aí você vai ser a mesma coisa. Você vai colocar força aqui no A, tá? Aí você vai falar assim, ó. A Marte. Essa mártir, tá vendo? Ela vem de quê? De martírio, tá? A mártir. Aí você vai botar força no mar, tá bom? Ótimo, maravilha. E agora aqui do outro lado nós temos isso, a viajante, que mais? A artista, a artista, a aspirante, maravilha, aspirante, aspirante, a atleta, maravilha, atleta. Não. Aí essa daqui você vai. Sempre quando você tiver uma sílaba tônica, o que, que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é onde você vai colocar força, é onde ela está acentuada. Qualquer palavra que estiver acentuada, e às vezes ela não está acentuada, mas ela é também uma sílaba tônica. E aí é onde nós vamos colocar a nossa força para pronunciar corretamente. Por exemplo, esta palavra aqui, eu vou ler assim, ó, a camelô. Camelô. Não. Você vai colocar força no lô. Tá vendo? Aqui, ó, lô. Não, não, não. Por que não? Porque você está colocando assim, ó, can. Não tem, eu não tenho acento no A. Aí não vai ser can. Ele vai ser um K normal. Ele vai ser assim, ó. Camelô. Camelô. A camelô. O que, que é um camelô? A pessoa que trabalha vendendo na rua. Ou em feira, né? A camelô. Então eu vou colocar força onde? No lô. Porque o lô está acentuado, tá vendo? A camelô. Perfeito. Leia para mim essa palavra novamente. A. Não, não é can. Ó, vamos de novo. Vamos de novo. Eu vou colocar força onde, professor? Eu vou colocar força onde está o acento. Eu não vou colocar uma força no can ou no mé. Por quê? Porque eles não têm acento. Aonde que está o acento? No lo, L-O, e aí eu tenho o acento circunflexo. Este acento, ele é um acento fechado, ele fecha. Então você vai, para onde vai? Ó, se você prestar atenção aqui no seu peito, por dentro, você vai, e você pronunciar camelô. Fala aí, camelô. Tá vendo? Ó, tá vendo para onde foi o som? Não foi lá para dentro? Camelô. Tá vendo? É, não é camelo. Você vai falar assim, ó. Camelô, camelô. Pronto. Tem algumas palavras que realmente elas têm uma dificuldade. Dificuldade para pronúncia, tá? Mas aqui o correto é camelô. Ótimo. A próxima. A próxima é a chofé. Chofé. O que é um chofé? Chofé, antigamente, hoje em dia o pessoal não fala mais, né? Chofé, a chofé, o chofé. Mas fala assim, o motorista, a motorista. Então, chofé, antigamente era o quê? Antigamente não. Ainda é. Não é usado. Isso, é o motorista. Ou a motorista.
mas hoje não é usado, mas a palavra está correta, tá? Aqui, chofer, tá? A palavra chofer está corretíssima. E o que mais? Não, essa palavra, lembra que eu falei para você que toda vez que eu encontrar uma palavra acentuada, tá vendo que ela tem um tio em cima do A? Essa palavra, ela tem um tio. O que que é o tio? O tio é um sinal, é uma acentuação gráfica que nós já já vamos entrar nela. Aliás, nós já estamos dentro dela. Ah, acentuação gráfica, aí eu vou entender um pouquinho melhor é, por que que eu tenho que colocar força quando tem uma palavra acentuada. E algumas vezes, mesmo ela não estando acentuada, a minha voz vai direcionar de acordo com a montagem da palavra. Então, aqui eu tenho a palavra fã. Eu tenho a palavra fã. A fã. A fã, por exemplo, ah, se eu falar a fã, eu estou dizendo assim: eu tenho algumas mulheres que são fãs da professora Lucimar. Fã, meninas, mulheres. Mas se eu falar assim, o fã, eu também tenho fãs, homem, o fã, tá bom? Que gostam do meu trabalho, tá bom? E aí eu tenho assim, ó. Quero que você pronuncie para me ver se você está pronunciando correto. Vamos lá? Qual que é o som? Afã. Maravilha. Olha aí, como você falou bonitinho. Afã. Maravilha. Afã. E agora? E agora? Isso. A gerente. Aí eu tenho a gerente. Maravilha. A gerente. Perfeito. Maravilha. E agora, eu tenho mais uma, né? Aí, vamos lá. Do ladinho. Sim, a gerente. Essa palavra, sim. Tá vendo que ela está acentuada? Tá vendo? Ela tem aqui um um acento agudo em cima do E. Então, eu vou colocar força. Lembra que eu falei para você? Toda vez que eu tiver uma palavra acentuada, eu vou colocar força. Eu vou colocar força onde? No acento, tá? Na letra que tiver o acento. Exatamente. Eu tenho aqui o quê? Ai, que bonitinho. Leu bonitinho, é isso. A médium. A médium. Maravilha. Por quê? Porque tem o médium também. Todas essas que nós estamos lendo, ela tem o e tem a, para definir se é homem ou se é mulher. Mas daqui a pouco nós vamos ter algumas palavras que não tem. E ela vai servir, vai aumentando o grau de dificuldade, né? Maravilha. A médium. E agora? A porta-voz. Maravilha. A porta-voz. Maravilha. O que é a porta-voz? Você sabe quem é a porta-voz? Traduzir não seria bem traduzir, porque aí já entra outra vertente da língua, que é a tradução. Mas ele é quase isso que você falou. Por exemplo, porta-voz.
Porta-voz. Ah, eu vou para São Paulo. Vou para São Paulo, vou dar uma aula lá para os meus inscritos, vou dar uma aula lá num ginásio, porque tem muita gente, né? Então eu vou dar aula lá no ginásio. Mas antes que eu chegue lá, tem alguém lá organizando tudo para mim. E essa pessoa é quem? O meu porta-voz. Ele vai falar por mim. Eu vou chegar só na hora da palestra para poder dar a minha aula. Você entendeu? É o porta-voz. É o porta-voz. Ótimo, maravilha. Agora, do jeito que você falou, eu vou para outro país, tá? Eu vou para outro país, não importa que país seja. Eu vou para outro país e eu não. E lá nesse país onde eu vou, a língua é outra, não é português. Pode ser inglês, pode ser alemão, né? Pode ser qualquer língua. Aí eu vou ter uma pessoa que vai ser o meu intérprete. Ele vai falar na língua deles lá o que eu estou falando na minha. Traduzir, entendeu? Ele vai traduzir o que eu estou falando, para que eles entendam o que eu estou falando, porque eles não vão entender o que eu estou falando em português, nós também não vamos entender o que eles estão falando. Por isso existe o intérprete. Aí o intérprete tem um papel fundamental aí, né, no intercâmbio. Maravilha? Ótimo, então vamos em frente. Agora eu tenho quem? Isso, isso, a protagonista. A protagonista. E o que é protagonista? Você sabe? Você não sabe o que é protagonista, mas a prof vai falar. E o estudo ele é maravilhoso, né? Ele nos enriquece. Bom, protagonista. Por exemplo, digamos que eu vou fazer um filme. Eu vou fazer um filme da minha história, como começou a minha história e tal, né? E aí, na alfabetização, nesse, até mesmo no online, eu vou fazer um filme. E aí, nesse filme, eu tenho outras pessoas, outros atores, atrizes, porque eu não vou fazer o filme sozinha. Então entra aí o Ismênio, entra aí todo mundo, né? Todos os alunos e alunas, e entra a professora e entra outras pessoas também. Todos esses personagens do filme, eles estão trabalhando juntos, mas tem uma atriz, vamos dizer assim, uma personagem que ela é protagonista, que é a professora do Silmar. Então você entendeu? Protagonista é o que? É você ser dono da sua história. Ninguém vai ser protagonista de Ismênio. Ah, vou arrumar outra pessoa para ser protagonista. Não, Ismênio vai ser o protagonista da história dele. Eu vou ser protagonista da minha história. Exatamente. Aí você vai escrever a sua história e ali vai ter várias pessoas que você não fez a vida sozinho, você teve pessoas ali que ajudaram e outros que atrapalharam. Exatamente, que não quer que a pessoa suba, mas aí você sobe, né? Que Deus é fiel na nossa vida. Então, essa é uma forma de explicar para você o que é protagonista. A protagonista é o ator ou a atriz principal, tá bom? Principal do filme. Pode ser qualquer filme. E da nossa vida somos nós. Isso. Exatamente. A puxa-saco. A, a puxa-saco.
né? E tem o puxa-saco? Tem o puxa-saco também, né? O puxa-saco, o homem puxa-saco, a mulher. Não, sempre tem um não. Na verdade, sempre tem. É isso mesmo. Sempre tem. Exatamente. Ele quer que você saia de lá e ele fique sendo o dono da razão. A puxa-saco. Maravilha. Então aqui eu tenho a puxa-saco. Ótimo. E agora? Eu tenho o quê? A sem terra. Maravilha. A sem terra. Por quê? Porque eu também tenho o sem terra. O sem. Né? Mas aqui eu tenho tenho aqui o artigo A, tá? Esse aqui é um artigo. Depois a gente vai entrar nesses detalhes, tá? Então nós temos aqui a sem terra. Mas o homem pode ser sem terra também? Pode, se você for num assentamento, visitar um assentamento, conhecer. Eu já fui, eu já fui no assentamento, eu já trabalhei em assentamento e lá você vai encontrar o sem terra, a sem terra e os sem terrinhas, os sem terrinhas. Quem são os sem terrinhas? As crianças. Só que aí eu não falei se são meninos e meninas, assim, só meninos ou só meninas. Eu falei os. É todo mundo, é meninos e meninas. Os sem terrinhas. Maravilha. E agora? Ah, essa palavra aqui eu vou te contar. O a sem vergonha. A sem vergonha. Essa palavra você ficou com dificuldade de pronunciar ela. Você ficou com vergonha. Você ficou com vergonha. Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Eu acho que tu analisou essa palavra divinamente. Ela é isso. E tem gente que acha sem vergonha só pessoa que não tem vergonha, assim, no sentido de não valer nada. É um praxe. Ex exatamente. Isso, isso. É isso. Essa palavra, ela é muito. Realmente, ela tem vários campos aí para a gente analisar. Porque sem vergonha pode ser uma pessoa realmente que não tem vergonha de ir à luta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de ir à luta, de trabalhar, de regaçar a manga e vamos para cima, né? Não quero saber se é domingo, se é feriado, se é dia santo. Já trabalhei de domingo, já trabalhei de feriado, já trabalhei. Eu quero saber que eu estou tendo ali meus resultados, né? Aí já tem outros que têm vergonha. Ah, esse serviço. Não, não vou fazer não. Nada, vou nada. Então, ela pode ter vários sentidos, né? Essa palavra. Exatamente. 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 Então, eu acho que ficou bem explicado. Eu acho que você entendeu muito bem o sentido. Ela é nesse sentido mesmo, vários sentidos. Maravilha. Xereta. O que que você acha que é xereta?
Pode ser também. Pode ser. Fica se metendo, né? Se metendo na vida dos outros, se metendo nas conversas. Exatamente. Exatamente. A xereta, agora esse nome aqui, ela não é só uma pessoa entrão, né? Uma pessoa, xereta, xereta de fulano, xereta, né? Não, essa palavra também, ela é, eu conheci essa palavra antes de saber o significado dessa palavra, quando eu era criança. Quando eu era criança, assim, jovem, minha mãe tinha uma loja e ela trabalhava com calçado. E nessa loja nós tinha é, sandálias. E uma marca de sandália, eu acho que essa marca existe até hoje, que é xereta. Então essa palavra, é, ela já é minha conhecida pela marca, isso. Mas também nesse sentido de centrão, né? Tá vendo? Todo mundo precisa da xereta, todo mundo precisa calçar minha sandália. Seu xereta, vai para lá, seu xereta. Muito bem, bem entendido. E o que mais? A xerife. O que é xerife? Faroeste. Eu gostava daqueles filmes, você acredita? Hoje eu fico pensando, meu Deus, aquele filme não me ensina nada, não me ensinou nada, mas eu gostava deles. Gostava. Eu acho que a gente não tinha muita escolha na época, né? E aí, essa palavra é xerife, eu sim, porque tem o xerife e também a xerife. Maravilha, ótimo, muito bem. Então agora nós vamos puxar outra, né? Essa já foi e agora nós vamos puxar a outra. Calma aí. Agora nós vamos puxar essa aqui. Essa aqui ela é uma atividade. Isso. Você conseguiu ler, estudar, tentar resolver de alguma forma ou não? Ah, então, ótimo. Então vamos corrigir. As meninas não entraram hoje, né? A Pompilha tem mais uma que ela não entrou, acho que é a Eliana. Ela tá tendo, acho que é evento da igreja dela, ela não tá conseguindo entrar agora. Mas depois ela vai vir para essa turma. Vamos lá. Aqui ele fala assim, ó. Faça, faça a concordância verbal adequadamente. Então ele está dizendo, não, essa é a segunda. Eu mandei 3 folhas, 3 slides. Não, puxa ela aí. Mas ela está no celular, tá? Às vezes, se você não tirou o xerox, ela tá lá no grupo. Pode olhar, pode puxar ela aí. Isso. Verbal adequadamente. Essa aqui é atividade gramatical.
Faça a concordância adequadamente. Faça verbal adequadamente, exatamente. Você está com ela aí, né? Aberta. Faça a concordância verbal adequadamente. Ou seja, vai ter umas que vai estar certa e outras não. Aliás, no caso aqui, você precisa identificar qual que é a correta. Como que eu vou usar os verbos? Lembra que nós já estudamos os verbos? Aqui é para saber se você conseguiu alcançar aí o que nós estudamos, tá bom? Nós temos um verbo. Nós temos o verbo aqui capturar, tá vendo? Bem no final da frase, entre parênteses, capturar no primeiro, né? Aqui na letra A. Leia para mim, por favor. Os Estados Unidos. Ah, maravilha. Os terroristas. Ah, os terroristas, né? Então você já identificou a palavra capturar, né? A palavra capturar e aí você colocou aí é... ai, calma aí. A palavra capturar. Isso. Aí você colocou. Como foi que você colocou aí no começo? Os Estados Unidos fizeram o quê? Isso. Os Estados Unidos. Aí nessa linha, né, você vai colocar capturaram os terroristas. Por quê? Porque aqui eu tenho a palavra capturar, né? Eu tenho a palavra capturar. Eu vou, peraí, deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Se eu tenho a palavra capturar, se eu tenho a palavra capturar, ela no plural, ela vai ser capturaram, tá certo? Capturaram. Então, como é que vai ficar? Os Estados Unidos capturaram, né? Capturaram os terroristas. Maravilha. Ótimo. A letra B, como é que você fez? A letra B. Sobraram alguns doces da festa. Isso. Por quê? Porque aqui nós temos a palavra sobrar. E sobrar, esse verbo aqui, né? Sobrar, este verbo sobrar, você tem que colocar ela onde? Aqui na linha. Só que você não vai colocar ele sobrar, você vai colocar sobraram, né? Sobraram, né? Você vai colocar sobraram. Eu não consigo escrever aqui, mas sobraram alguns doces da festa. Maravilha. Ótimo. E a letra C? A letra C, exatamente. Aqui nós temos o verbo faltar, né? Faltar, faltar. Então, o que que nós vamos observar nessa palavra faltar? Nós vamos observar se ela está no plural ou se ela está no singular. Faltar. Vamos ver como é que ela está? Aí aqui nós estamos na letra C, né? Isso, nós estamos na letra C. Aí aqui vai ficar assim: sobraram poucos minutos para o jogo acabar? É isso? Maravilha, tá certo, correto.
Maravilha, maravilha. E agora nós vamos ler qual? Aquele rapaz e esta moça, o que aconteceu? Assinaram isso. Vai colocar aqui na linha, né? Vai colocar aqui. Assinaram, né? Aquele rapaz e esta moça assinaram aqui nesta linha o divórcio. Por quê? Porque aqui nós temos a palavra assinar, né? Assinar. Então é assinaram, é ótimo, maravilha. E agora, na letra E. Na letra E nós temos um lugar aqui de colocar a resposta, né? Os convites, né? Os convites de casamento, não é isso? Convites. Ótimo. Aqui nós temos o verbo chegar. Aqui nós temos o verbo chegar. Se chegar, chegar é uma palavra que está no singular, porém, ela vai concordar com o sujeito. Quem chegou? Quem chegou? Os convites de casamento. Então, convites, presta atenção aqui. Convites, ele está no plural ou no singular? Convites. Convites está no plural ou no singular? Convites. No plural. Convites, convites está no plural. Se ele está no plural, então aqui na linha, nesta linha, eu vou colocar que palavra? Plural. Eu vou colocar chegaram, né? Eu não vou colocar chegar, né? Chegar. Não, eu vou colocar chegaram. Maravilha. Chegaram. Ótimo. O que mais? Letra F. Nós estamos aqui na F. A maioria. Na letra F. A maioria dos estudantes permaneceram. Por quê? Porque você já viu que aqui nós temos o verbo permanecer, né? Permanecer. Nós temos o verbo permanecer. Se permanecer é um verbo e eu preciso colocar ele nesta linha da atividade, então a palavra vai ser: a maioria dos estudantes permaneceram indignados. Maravilha. Eu acho que. Nossa, você não errou nenhuma até agora, viu? Ainda bem, né? Não é para errar mesmo, não. Maravilha. Estamos agora na letra G, né? Agora nós estamos na letra G. E aí nós vamos trabalhar aqui. Temos aqui a letra G. O que nós vamos colocar aqui nessa linha? É seremos. Aqui é o verbo ser, né? Nós vamos trabalhar o verbo ser. Se o verbo. Calma aí. Nós estamos na letra G, nós temos que usar o verbo ser. E aqui nós temos a palavra nós, os responsáveis, nós, tá vendo aqui, ó, nós, os responsáveis pelo campeonato. Ah, você colocou seremos? Nós seremos os responsáveis pelo campeonato. E por que você colocou seremos no futuro? Por que você escolheu
seremos. É, seremos. Lembra quando no futuro eu ainda não sou. Eu ainda vou ser. Seremos. Seremos está no futuro, tá? Aí você vai colocar aqui na letra G, aqui nesse espaço, você vai colocar a resposta, né? E é, essa daqui, Ismene, essa aqui tu errou, tá? Essa tu errou. Eu achei que tu não tava, mas tu tá indo muito bem. Agora tu errou uma, né? Então, isso. Isso, porque aqui eu tenho o verbo ser, né? Eu tenho o verbo ser, mas aqui ele não está falando o tempo. É você que vai definir o tempo, entendeu? Isso, nós temos aí mais uma, né? Aqui na letra G. Ah, ainda tem, isso. Sabe por quê? Aqui nessa frase, ó, nós, se você for usar aqui o verbo ser, aqui o verbo ser, né? Nós temos aqui o verbo ser. Seremos, eu tinha que ter alguma pista dessa frase para dizer que ela está no futuro. Mas ela não tem nenhuma pista. Ela não tem nenhuma pista de que ela está no futuro. Entendeu? E se ela não deu nenhuma pista, aí aqui nós vamos usar a palavra do verbo ser, né? Somos. Somos. Você vai colocar a palavra, você vai colocar somos nós, né? Somos nós. Você vai colocar aqui na linha somos nós. Vai colocar somos nós os responsáveis pelo campeonato. Porque ele não deu nenhuma pista, é, ele não deu nenhuma pista aqui, tá? Para a gente imaginar que seria passado, tá? Então nós vamos usar aqui a palavra somos. Somos nós, tá? E a letra H? Como é que nós vamos fazer agora com a letra H? Aqui na H, aqui ó, o responsável pelo aniversário. Aqui, aqui também nós temos o verbo ser. Verbo ser. Como que nós vamos usar, responder esta questão? Verbo ser. Verbo ser. Aqui, verbo ser. Você colocou o que aí, Ismênio? Serei eu? Vamos ver se ele dá alguma pista se está no passado. Isso, vamos ver aqui. Você colocou assim, ó. Serei, aqui na letra H, né? Serei eu o responsável pelo aniversário. Ah, aqui, ele não trouxe nenhuma pista
que essa frase ela está no futuro. Ela não trouxe nenhuma pista que essa frase, eu, o responsável pelo aniversário, né? O verbo ser, você pode usar ele tanto no presente, no passado ou no futuro. Quem que vai definir? A frase. Por exemplo, aí eu coloco aqui uma frase assim, eu escrevo aqui, ó. Amanhã, amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Eu vou colocar lá entre parênteses o verbo ter. Se é amanhã, então eu vou colocar terá. Amanhã terá, porque está no futuro. Se foi ontem, ontem teve ou houve, né? Ontem houve aula. Tá vendo que a diferença? Você vai usar presente, passado ou futuro. Só que nesta frase aqui, ela não tem, aqui na letra H e na letra G também, não tem nenhuma indicação que poderemos usar aqui o verbo ser no futuro. Percebeu? Exatamente. Então, aqui eu tenho o verbo ser. Aqui nós vamos usar a palavra sou. Sou eu. Sou. Isso. Aqui não dá para escrever aqui, mas depois as meninas vão assistir a aula, mas elas vão ouvir o que eu estou falando. Então, sou eu o responsável pelo aniversário. Maravilha. Vamos para frente? Número 2. Número 2, aqui indique o quê? Haja erro. Erro de quê? Concordância, né? Erro de concordância. Ótimo. Ele quer, olha, presta atenção aqui, ó. Ele quer, deixa eu colocar em vermelho aqui. Ele quer a errada. Quando você for fazer a prova, você presta atenção nos detalhes. Aqui ele está falando o seguinte: indique a alternativa em que haja erro. Ó, ele quer o que? A errada. Ele quer a errada, tá? Erro de concordância. Maravilha. Então, se ele quer a errada, nós vamos ler a letra A, da A até a letra E, para nós descobrir qual é a errada. Porque ele quer a errada, não é a certa. Letra A. Viajaram. Isso. Terminada as aulas, os alunos viajaram. Tu acha que essa frase está correta ou está errada? Ela está certa ou errada? Você vai colocar a letra C ou a letra E dentro do parêntese? Você acha que ela está errada? Por que você acha? Exatamente, ela está errada, porque se as outras todas estão no plural, ela também teria que estar. E se ela não está, nós já achamos aqui a resposta que ele quer. Ele quer a errada. Ele quer a errada, então nós já vamos meter um xão aqui na letra A. Ótimo.
Então ele quer a errada. Nós já encontramos a errada. Mas, mas nós vamos ler as outras, tá? Letra B. Letra B está escrito o quê? Esta maçã está meio, meio. Meio o quê? Meio, meio podre. Esta maçã está meio podre. Isso, esta maçã está meio podre. Esta maçã está meio podre. Você acha que ela está certa ou está errada? Você acha que ela está certa? Ela está certa. Não consigo fazer a letra C, porque ela está certa, tá? Então ela está certa, vou colocar um verdinho aqui para dizer que ela está certa, tá? E o que mais? É meio-dia e meia. Isso, é meio-dia e meia. Meia, meia. É meio-dia e meia. Essa palavra está correta? Meia? Exatamente. Exatamente, ela está correta. Meio-dia e meia. Maravilha. Exa exatamente. Dinheiro, dinheiro, benefícios pessoais eram o seu forte. Isso, certo, tá certo. O que mais? As parentes. Aqui eu tenho a palavra parentes, né? Eu tenho a palavra parentes. Ajudaram no trabalho. Amigos e parentes. Exatamente. Se ela está certa, então a errada só pode ser a primeira, certo? Isso. Primeira está errada, vermelhinha. Sim. Número 3. Assinale, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. Ah, da frase abaixo. Ok. Ele está querendo que você, ele está dizendo, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Maravilha. Aqui nós temos as opções da letra A até a letra E. E ele quer qual dessas tu acha que está certa? Aqui nós temos as opções. A letra D, tu colocou aí no teu? Existem melhores. Aí você vai colocar aqui nesse campo, né?
Você vai colocar aqui, ó. Existem. Você vai colocar aqui, ó. Existem muitas teorias, algumas melhores do que outras, né? Mas não perfeitas. Tá vendo? Mas não perfeitas. Ah, porque aqui são duas palavras que você vai usar, né? Você vai usar a primeira, existem, né? Existem. Você vai colocar lá nesse primeiro aqui, existem. E depois, você vai colocar, existem muitas teorias, algumas melhores, né? Melhores. Isso. Você vai colocar melhores aqui, né? Nesse segundo espaço. Melhores do que outras, mas não perfeitas, né? Então ele está dizendo assim, são melhores, mas não perfeitas. Maravilha. Ótimo. Então, já resolveu. Ótimo. Vamos para a próxima. Leia para mim primeiro o número 4. Qual? Isso. Qual das frases abaixo, que apresenta o quê? Erro, né? Ele quer o quê? Ele quer a errada novamente, né? Ele não quer a certa. Ele não quer que você fale a certa, ele quer que você fale a errada, né? Erro de concordância. Letra A. Acabaram as férias escolares. Certo. Corrigidas as provas, os alunos foram o quê? Embora. Foram embora. Você acha que essa daqui tá certa? Corrigidas as provas, os alunos foram embora. Por que você acha que ela está errada? Ela tá no plural. Ela tá toda no plural. Ó, corrigidas, né? Corrigidas, vou puxar aqui também. Ó, corrigidas. Corrigida tá no plural, certo? Corrigida tá aqui, ó, no plural. Corrigidas. Aí depois ele vai falar as. As também tá no plural, tá concordando, né? As provas também tá concordando. Olha aqui, provas, né? Provas também tá concordando. Provas. E os também tá concordando, ó. Os alunos também tá concordando. Os alunos também estão concordando. Foram é uma palavra que está no plural, tá vendo? Foram, foram está no plural. E embora é uma palavra que ela não vai para o plural. Emboras, né? Emboras, não tem como colocar emboras. Então tu colocou ela errada, foi aí no teu? Você colocou errada, ótimo. Então você corrija. Não, ela tá certa.
Isso, vamos analisar essa daqui, ó. Ó, concluída as tarefas, fomos todos embora.